Bem com você? Então, nesse vídeo, vamos aprender como resolver uma equação do segundo grau usando a fórmula resolutiva Bhaskara. Vamos então ver como a gente faz para resolver? Vamos lá? Então, dando continuidade aqui, vamos desenvolver uma equação do segundo grau aqui usando a fórmula resolutiva Bhaskara. Vejamos aqui. Vou trazer uma equação aqui para você, por exemplo, x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a zero. Bom, eu estou diante de uma equação de segundo grau, já posso identificar, porque eu tenho o maior expoente aqui, 2. Então, isso aqui me traz o formato de uma equação de segundo grau. Qual a primeira coisa que eu faço aqui? Identificar os coeficientes. Vamos encontrar qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual o valor de C. Lembrando a você sempre que uma equação de segundo grau ela vai ter esse formato assim, ó, ax ao quadrado. Esse x não ficou legal, deixa eu consertar ele aqui. Colocar bem nesse canto aqui, fica melhor, para a gente ficar analisando. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Uma equação tem que ter esse formato, onde a, b e c são números reais, tá bom? Sempre esse a tem que ser diferente de zero, mas b e c pode assumir qualquer outro valor, até mesmo zero. O único que não pode assumir valor é o A. Como assim, Luiz Rocha? Não podemos colocar aqui, no caso, 0x ao quadrado. Então, qualquer outro número, menos o zero aqui. Tá bom? Então, vamos aqui identificar os coeficientes da nossa equação para a gente dar continuidade. Vejamos aqui, qual é o valor de A nessa equação? É aquele termo acompanhado de x ao quadrado. Quando é 1, você sabe que ele não precisa aparecer. Então, A igual a 1. O valor de B é o 6, que está acompanhado da incógnita x. E o valor de C é aquele número independente, que não tem nenhuma incógnita ao lado dele, que é 8. Ponto. Identificamos os coeficientes. Vamos aplicar agora a fórmula resolutiva Bhaskara, que está o modelinho dela aqui ao lado, viu? Com o tempo você vai conseguir memorizar. Ela tem esse formato aqui, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Lembrando que esse delta representa b ao quadrado menos 4ac. Sempre é bom que você faça, primeiramente, procurando o valor de delta. Tendo isso aqui em memória, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tá bom? Embolou um pouco a língua aqui, mas é isso mesmo. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E agora eu vou fazer a substituição baseada nas informações que eu encontrei aqui, ó. Quanto é que vale b na minha equação? 6. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui e fazer assim, ó, 6 ao quadrado menos o 4 da fórmula, vezes o valor que eu encontrei aqui, que o valor de A é 1, vezes o 1, vezes o valor de C, que nós encontramos, que é o 8. Vamos agora dando continuidade. Vamos lá. Delta é igual 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Depois que você fazer continha, você vai encontrar o 36. Agora, ó, menos vezes mais dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8. Depois que você fazer continha, você vai encontrar o 32. Então, delta vai ser igual a 36 menos 32, que dá 4. Encontramos o valor de delta igual a 4. Tá bom? Então, nós temos uma regra matemática que diz o seguinte, para a equação, deixa eu separar aqui, que quando delta ele for maior do que o zero, essa equação ela vai ter duas raízes reais e diferentes. Reais e diferentes, que é o nosso caso aqui, ó. Como nós encontramos o valor de delta maior do que zero, essa equação nós vamos encontrar duas raízes diferentes, dois valores distintos. Agora, se delta fosse igual a zero, nós vamos encontrar duas raízes reais iguais, ou seja, a raiz como resposta 2, 2, 2, 3, 3. Alguns autores falam uma só raiz e outros dizem duas raízes reais iguais. Quer dizer, nós vamos encontrar o valor de delta apenas um só valor, tá bom? Então, partindo para dando continuidade aqui. Agora eu vou aplicar minha fórmula Bhaskara, que ela está aqui, ó. Vou trazê-la para cá só para facilitar a sua compreensão. X é igual a menos b
mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. Dentro da medida do possível, procure memorizar essa fórmula aqui, tá bom? E agora vamos fazer a substituição. X é igual menos o valor do B. Qual foi o valor do B que nós temos aqui? 6. Então, menos, veja que eu estou substituindo dessa fórmula. Menos o valor do B, que é 6, mais ou menos raiz quadrada de delta. Qual foi o valor que eu encontrei de delta aqui? Depois de meus cálculos, encontramos o 4, dividido por 2 vezes o valor do A. Qual o valor do A aqui em cima do coeficiente A? É 1. Está lá. Bom, fizemos todas as substituições. Vamos lá. X é igual menos 6, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 4? Isso mesmo, 2, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Vejamos bem que o x vai ser igual a menos 6 mais 2 e depois menos 6 menos 2. Aqui que nós vamos encontrar as duas raízes. Então, vamos fazer aqui, ó, x uma linha, ou pode colocar o número 1 aqui, tanto faz, é igual a menos 6. Vou usar agora só o sinal positivo, mais 2 dividido por 2. Dando continuidade aqui na frente. Quanto é menos 6 mais 2? Eu devo 6 e ganhei 2. Fiquei com débito de 4, não foi? Então, menos 4 dividido por 2. Que será igual. Quanto é 4 dividido por 2? É claro que é 2. Multiplicando os sinais, menos vezes mais, está dando menos. Vamos para a segunda raiz. Já que delta foi maior do que zero, temos por obrigação encontrar duas raízes. X, duas linhas, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, menos 6 com menos 2. Menos 6, menos 2, dividido por 2, vai ser igual. Agora vamos fazer essa adição aqui. Menos 6 com menos 2. Tem um débito de 6 e aumentei com mais 2 ainda. Então, só aumentou meu débito, foi para menos 8. Menos 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, é claro que dá 4. E menos vezes mais dá menos. E aqui encontramos o conjunto solução da nossa equação aqui, tá bom? Qual é o conjunto solução, Luiz? Deixa eu colocar bem aqui nesse meio aqui, tá bom? O conjunto solução é o menos 4 e o menos 2. São as possíveis soluções dessa equação. Quer dizer que ela tem duas raízes reais e diferentes, que é o menos 4 e o menos 2. Se nós fizermos essa substituição aqui, nós vamos encontrar a igualdade dessa equação para que tudo seja igual a zero. Tá bom? Vamos para mais um exemplo. Vamos dar continuidade aqui com mais uma equação. Vou trazer mais uma equação aqui para você, tá bom? Vamos aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Estamos diante novamente de uma equação segundo grau que tem esse formato: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, vejamos. Primeiramente, o que nós vamos fazer aqui é procurar os valores dos coeficientes. Qual o valor de A, qual o valor do coeficiente B e qual é o valor do coeficiente C. Quanto é que vale A nessa equação? Vemos que vale 1, que o 1 lembra que ele não precisa aparecer. Tá bom? Qual o valor do B? Essa parte numérica aqui, ó. O B aqui é o valor acompanhado do x, ou seja, aquela incógnita que não tem expoente. E o C sempre vai ser o número independente, que é o número dependente, aquele número que não tem incógnita ao lado, não tem letrinha. Ao fazermos isso, vamos lembrar da fórmula básica que nós temos. Ela está aqui, ó, nesse momento eu não vou repetir ela nesse segundo vídeo. Vou procurar primeiramente aqui o valor de delta. Lembra qual é o valor de delta? Delta equivale a b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Que é esse valorzinho que está aparecendo aqui nessa demonstração que está aparecendo para você. E agora vamos fazer a substituição. Vamos lá? Qual o valor de b que nós temos aqui? É 2, então vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que aqui é 1, vezes o valor do c, que também é 1. Tá? Então, delta vai ser igual. Quanto é 2 ao quadrado? Dá 4.
Menos vezes mais, que esses dois caras aqui são positivos, dá menos. Quanto é 4 vezes 1? 4 vezes 1, 4. Pronto. Delta vai ser igual, 4 menos 4 dá 0. Vejamos que nós encontramos o valor de delta igual a 0. Então, quando delta, veja bem isso aqui, ó, é igual a 0, nós vamos ter duas raízes reais iguais. Ou uma só raiz, tá? Porque nós vamos encontrar só um só valor. Vou colocar aqui uma só raiz. Nós temos por obrigação de encontrar uma só raiz. Ou duas raízes reais iguais, que vai ser o mesmo valor. Partindo disso aqui, nós vamos aplicar quem agora? A fórmula resolutiva Bhaskara. Tá bom? Que ela tem esse formato aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Vamos fazer a substituição. Então, x é igual menos o valor do b dessa equação. O b vale 2. Então, menos o 2, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Qual o valor de delta que nós encontramos aqui? Foi 0. Raiz quadrada de delta, que foi 0, dividido por 2 vezes o valor do a. Vimos que o valor do a aqui é 1, então 2 vezes o 1. Vamos continuar. X é igual a menos 2, mais ou menos... Quanto é a raiz quadrada de 0? Veja bem, raiz quadrada de 0 é 0. Dividido por 2 vezes 1, que dá o 2. Bom, aqui agora nós vamos ter as duas raízes, que é 2 mais 0 e 2 menos 0. Então, vamos lá para x, uma linha. X, vou colocar 1 aqui embaixo. Tanto faz, pode colocar o aspa aqui ou 1 aqui, viu? X, uma linha igual a menos 2. Menos 2 mais 0 dá 2. Menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar 1. Menos vezes mais dá menos. Vamos para o x, duas linhas agora, que é menos 2 com menos 0. Então, menos 2, tracinho, 2 menos 0 continua dando 2, correto? Então, 2 dividido por 2 dá 1, e menos vezes mais dá menos. Aí encontramos o conjunto solução desta equação aqui, ó. Qual é a solução? Nós encontramos menos 1 e menos 1. Ou você pode dizer que nós encontramos uma só raiz ou duas raízes reais iguais. Se eu colocar esse menos 1 aqui substituindo o x, vai satisfazer para que essa equação seja igual a 0. Tá certo? Se eu fizer assim, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E aqui tem um positivo. Então, 1 mais 1 dá 2. 2 menos 2 vai dar 0 ali. Tá bom? Então, nós acabamos de resolver uma equação de segundo grau, onde o valor de delta foi igual a 0, e por isso essa equação tinha apenas uma só raiz, ou duas raízes reais e iguais. Tá bom? Vamos agora para a resolução de mais uma equação. Vou trazer ela aqui para você, ó. X ao quadrado mais x mais 2 igual a 0. Tá bom? Será que é uma equação de segundo grau? Analisamos que tem um expoente 2, tudo indica aqui que estamos diante de uma equação de segundo grau, né? Que ela tem esse formato, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, agora o que nós vamos fazer primeiro? Encontrar os valores dos coeficientes, o valor de a, o valor de b e o valor de c. Quanto é que vale a nessa equação? É aquele valor com expoente ao quadrado. Então, aqui nós temos 1. Lembra que 1 não precisa aparecer ao lado da incógnita ou da variável. O valor de b também 1. E o valor de c nós temos que é igual a 2. Bom, fazendo isso, vamos aplicar a fórmula básica, primeiramente procurando o valor de delta. Quanto é que vale delta? Lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Vejamos aqui. Delta vai ser igual... Quanto é b ao quadrado? B vale 1. Então, 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que também é 1, vezes o valor do c, que também é 2. Tá bom? Então, delta é igual...
Quanto é 1 ao quadrado? 1 vezes 1 é 1. Vejamos que nós temos um sinalzinho de menos, que vai multiplicar por todos aqui. Ó. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 2 está dando 8. Então, delta vai ser igual. 1 menos 8. Eu tenho 1 e gastei 8, estou ficando com saldo negativo de 7. Veja aqui que delta é igual a menos 7. Então, toda vez, preste atenção a isso, que delta ele for um valor menor do que zero, essa equação ela não tem raiz dentro dos números reais, tá bom? Por que não tem, Luiz Rocha? Porque nós vimos que a fórmula básica ele assume esse formato. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. E dentro do estudo dos números reais, nós não podemos ter raiz quadrada de um número negativo. Quando eu colocar o menos 7 aqui dentro, não é possível extrair raiz quadrada de um número negativo. Primeiramente, que o 7 ele não é uma raiz quadrada exata, o 7 em si. E o sinalzinho negativo, menos, também não é possível extrair a raiz quadrada de um número negativo. Então, dizemos que aqui nós não temos raiz. Isso vai acontecer toda a equação quando o delta ele for menor do que zero. O que é um número menor do que zero? Todo número negativo. Todo número que for negativo ele é menor do que zero. E quando você encontrar delta com número negativo, essa equação ela não tem raiz. Tá bom? Nesse tutorial eu trabalhei com você equação de segundo grau. Quando o delta ele é maior do que zero, que ele vai ter duas raízes, que você viu no início do vídeo. Quando o delta for igual a zero, que vai ter apenas uma raiz, ou duas raízes reais iguais. E agora, quando delta é menor do que zero. Quando o delta for menor do que zero, nós não temos raiz. Tá bom? Não tem raiz. Não tem raiz. E com isso concluímos esse tutorial sobre a equação do segundo grau usando a fórmula resolutiva Bhaskara. Tá bom?